Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a todos. Este é o nosso encontro de restauração, esperando em Deus que Ele possa restaurar a sua vida, enfim, em todos os aspectos, em todos os sentidos, e você tenha uma oportunidade de, quem sabe, recomeçar agora completamente restaurado, transformado em nome de Jesus. Ainda estamos em quarentena, ainda estamos trabalhando online com a igreja, ainda estamos realizando apenas um encontro presencial que acontece pela manhã, aos domingos. Então, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós convidamos você para estar conosco. A igreja está preparada, não há risco algum. Se há um lugar seguro nessa cidade, pode ter certeza, é a igreja. Então, não tenha receio, não tenha medo, venha participar. Já tivemos 2 encontros presenciais, foi uma bênção. E domingo próximo, com música, com louvor, com adoração, nós estaremos aqui iniciando mais um trabalho para louvor e honra do nosso Deus. Bem-vindos ao nosso trabalho desta noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração, a fonte da oração. O alvo não é ensinar, como os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos, a orar. Não. O sentido é aplicar nas nossas vidas as grandes orações de Jesus. Tem muito a ver com o nosso dia a dia. Então hoje eu quero conversar com você a respeito de onde começa a oração. Vamos fazer uma leitura. Eu tenho a minha Bíblia aqui aberta, a palavra eterna de Deus, palavra imutável, palavra verdadeira, palavra que nos abençoa. E eu tenho aqui um registro feito pelo evangelista Lucas, no capítulo 6, e no versículo 43 até o versículo 45, ele diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Eu poderia parafrasear esta última frase dizendo que a sua boca ora do que está cheio o coração. Vamos orar? Vamos pedir a Deus uma bênção especial. Pai, abençoa este momento de reflexão, de estudo, de uma busca, Pai, para entendermos melhor a força da oração, onde ela deve começar nas nossas vidas. Nós colocamos todos em Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a partir de hoje, durante algumas quartas-feiras, nós vamos examinar algumas das grandes, eu chamo grandes orações que Jesus fez, e que foram estas orações registradas precisamente no Evangelho de Lucas. Essas orações têm uma aplicação. Elas têm, eu diria assim, um valor muito grande que nos habilita e nos capacita a construir uma vida de qualidade. Você gostaria de ter uma vida de qualidade, uma vida diferente, uma vida pautada pela verdade, uma vida em que você tem armas disponíveis para enfrentar todas as crises, as vicissitudes, as dificuldades da vida? Então, acompanhe-nos durante este tempo. Lembrando o seguinte: nenhum projeto, seja ele de que natureza for, nenhuma iniciativa, ela é bem-sucedida se não houver um preparo. Se não houver, eu diria, uma qualificação da pessoa que vai realizar o trabalho. Você sabe que no mercado de trabalho, as pessoas que estão pleiteando uma fonte de renda, elas são examinadas, elas passam por um RH, elas têm que apresentar uma qualificação. Em outras palavras, você precisa aprender
Eu preciso aprender a construir uma vida assim, capaz de resistir aos abalos, aos tremores do nosso mundo, do nosso pequeno universo. Você sabe que nós ainda estamos vivendo sob o jugo de uma pandemia que alterou drasticamente o modo de vida de todos nós. A maioria das pessoas que estão caminhando durante 4 meses já, não são as mesmas. Muitas coisas mudaram, muitas coisas foram alteradas. Estamos vivendo ainda sob esse jugo de uma pandemia que alterou o modo do mundo enxergar até mesmo a própria vida. Por isso, conhecer melhor sobre os valores da oração é importantíssimo para que nós possamos estar preparados, habilitados, capacitados a dar continuidade a esta bênção que Deus nos ofereceu, que se chama a vida. Com certeza, eu tenho isso no coração, vai ser um tempo muito precioso para nós, quando nós caminharmos mais, orando, intercedendo, e através desta exposição da palavra de Deus, o Senhor vai tendo a oportunidade de restaurar, de mudar, de transformar a nossa vida. Observe o seguinte: para entender o valor que esta prática tem, é preciso, antes de mais nada, saber como o nosso tema está dizendo. Onde ela começa? Onde a oração começa? Na verdade, tudo na vida, você sabe, tem um começo. Para se construir, por exemplo, uma casa, é preciso o quê? Primeiramente, lógico, comprar o terreno, comprar o material, mas o mais importante é lançar os alicerces para construir. Os fundamentos precisam estar bem preparados. Do contrário, a casa não vai aguentar. A Bíblia conta esta história: a força do vento, a violência das águas, ela não vai ficar de pé. Você sabe onde começa a oração? Você que ora, você que clama, você que intercede diante de Deus, onde começa a oração? Será que ela começa quando a gente entra lá no nosso ambiente de oração, no nosso quarto, na nossa sala? Muitas pessoas têm um lugar especial de orar, ou num parque. Onde é que a oração começa? Será que ela começa quando você começa a orar? Quando você participa de um encontro, quem sabe, de oração na igreja? Se o coração não começar, ou não bater, ou não estar em sintonia com a fonte certa, não vai haver resultado. Então, a oração precisa começar no lugar certo, senão nada vai dar certo. Você entende isso? Veja o que Lucas afirmou. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está onde? No coração, no seu coração. E ele complementa: e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. E aí Jesus faz esta afirmação que é importantíssima, porque a sua boca, ela fala, ela ora, ela clama do que está cheio o coração. A primeira pergunta, então, que nós devemos fazer é a seguinte: quem é o homem bom? Quem é o homem mau? Quando um jovem rico interpelou Jesus, numa ocasião, sobre a vida eterna, ele perguntou ao Senhor. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 17. Ele disse assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus, a não ser um que é Deus. Por que você está me chamando de bom? Veja que resposta interessante. Sabe por que Jesus respondeu assim? Porque o conceito que nós temos sobre bondade e maldade é um conceito relativo. Eu diria mais, é um conceito falho,
ele é avaliado pelo prisma humanista, isto é, pelas práticas, pelo modo como as pessoas agem, como o modo como as pessoas reagem. Mas, veja bem, bondade e maldade vão muito além de um conceito até filosófico. Por isso, é importante saber que o homem bom e o homem mau, ouça isso, podem coexistir na mesma pessoa. Você entende isso? O homem bom e o homem mau podem morar no mesmo coração. O apóstolo Paulo demonstrou esta, eu diria, parceria, quando ele afirmou que nele, Paulo, não habitava, ele disse, bem algum. Lá em Romanos 7:18, que é um texto muito conhecido, ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Nada de bom, diz o apóstolo Paulo. Mas eu pergunto, será que Paulo estava dizendo que era um homem mau? Será que Paulo estava se auto-intitulando uma pessoa ruim? Não. Simplesmente, Paulo sofria as influências desta força do bem quanto da força do mal. Quantas vezes, queridos, quantas vezes você agiu como uma pessoa boa, amorosa, generosa, compreensível? Quantas vezes você agiu como uma pessoa perdoadora? Né? Quantas vezes você se abriu e as pessoas se encantaram com você? Diz, que coisa, que pessoa maravilhosa, que pessoa boa. Mas eu pergunto, quantas vezes você caminhou com algumas outras pessoas e você não conseguiu se identificar com elas? Quantas vezes você desejou, veja bem, para o outro um mal? Recentemente alguém postou numa das mídias aí, né, dizendo, eu quero que o presidente morra. Quantas vezes você se comportou como uma pessoa irada, aborrecida, má, ingrata, crítica? Como é possível? Se no momento você foi uma pessoa tão generosa, tão boa, tão perdoadora, de repente agora você tornou-se uma pessoa raivosa, irada, uma pessoa aborrecida, uma pessoa pessimista. Você já observou como isso acontece com muita frequência? Muitas vezes a gente deseja ao outro uma vida ruim, uma situação complicada. A gente deseja, na minha época lá em Minas Gerais, a gente dizia assim, fulano de tal foi atingido por uma praga. Não praga no contexto de doença, mas alguém praguejou contra ele, alguém projetou uma palavra de condenação contra ele. Veja aqui o ensino que Jesus deu logo a seguir a esta citação de Lucas. Ele contou a história de dois homens que resolveram construir as suas casas. E diz-nos o texto que um se dedicou intensamente, preparou os fundamentos, lançou os alicerces, enfim, se esforçou e colocou as paredes de pé. O outro, disse Jesus, não quis se cansar. Mas para que eu vou me esgotar? Resolveu construir num lugar mais tranquilo, mais fácil, sem muito esforço, e construiu a sua casa sobre a areia. Aí vieram os ventos, as águas se agitaram, veio uma forte tempestade, como aconteceu recentemente lá no sul, né, um ciclone lá que destelhou, que acabou, derrubou árvores. E o que aconteceu? A casa que foi construída sobre a rocha permaneceu de pé. A outra acabou desabando. Ora, diante de um ensino assim, nós podemos afirmar que o homem bom é aquele que obedece às regras, às normas, os ditames, as orientações da palavra de Deus. Em resumo, é a pessoa que obedece. Há protocolos, vamos segui-los. Por que contrariá-los?
Há regras, vamos segui-los. Quando você entra numa firma, numa empresa, você sabe, há normas que precisam ser seguidas. Você não tem que inventar nada, você tem que seguir o que foi já pré-determinado. A pessoa que se esforça, que procura fazer assim, ela é bem-sucedida, né? A pessoa que não poupa esforços, que faz o seu melhor, não só, veja bem, para si mesma, mas pensando também em construir uma vida capaz de abençoar outras vidas. Já o homem mau, aquele insensato que construiu sobre a areia, é a pessoa que vive uma vida, eu diria, não de uma plena liberdade, mas uma vida de não obediência. Uma pessoa que se deixa dominar pela vontade, por uma ideologia muitas vezes errada. Uma pessoa que se agarra aos seus conceitos, achando que ela está certa, todos os demais estão errados. Isso é ruim. A pessoa que trabalha assim, ela se torna inadequada, desqualificada para viver um futuro melhor. Queridos, ouça, Deus nos preparou, a mim e a você, para aguentarmos as tempestades da vida. Deus não nos criou para sermos derrotados. Quando criou o mundo, Deus disse para o homem: domine sobre todas as coisas. Nós fomos criados para dominar e não para sermos dominados, né? E Deus nos mostrou, Ele indicou como agir para não sermos tragados pelas crises, empurrados pelas dificuldades para fora da pista de corrida que é a vida. Porque situações surgem a cada passo e nós precisamos estar firmados em Deus. Ora, permanecer de pé ou ser levado pelas correntezas depende apenas de uma decisão pessoal. Ninguém pode decidir, eu não posso decidir por você, ninguém pode decidir por você. Em certos momentos da vida, você tem que tomar as rédeas e dizer: não, eu vou fazer, mas dentro das normas pré-estabelecidas. Você está entendendo isso? Lembre-se, as suas orações, e eu espero que você seja uma pessoa que ora, as suas orações, as minhas orações, elas são produtos guardados no nosso mundo interior, no nosso coração. É verdade que a Bíblia diz que as nossas orações são levadas e colocadas numa salva lá nos céus, mas elas ficam também, há um backup aí, elas ficam também dentro de cada um de nós. Quando você ora, as suas orações, né, elas produzem uma mudança tremenda, porque elas são levadas à presença de Deus. E Deus é um Deus que tem ouvidos abertos para nos ouvir. Mas elas ficam latejando dentro de cada um de nós. Elas fazem, eu diria, parte do nosso tesouro particular. O problema é que estas orações, elas costumam se misturar, preste atenção, com outros produtos. É como o trigo que é plantado e de repente sofre a influência de quê? De um outro trigo falso, bem parecido com ele, mas é um trigo falso chamado joio. Então, dentro do coração que obedece a Deus, você pode ter certeza, a paz, a prosperidade, a saúde, a restauração, a vitórias, a amor, a compreensão, a perdão, a bondade, enfim, uma gama de virtudes positivas habita no coração de quem está em sintonia com Deus. Mas, por razões, como diz os sábios, que o próprio coração desconhece, muitas vezes a gente percebe que há dentro do coração, como eu já disse, antipatias, ciúmes, preguiça, suspeitas, desânimo, fofocas, desamor. Eu me pergunto, como é possível essas duas fontes, né, existirem dentro de nós? Tanto é possível que o joio tem que crescer, ou o trigo tem que crescer
junto com o joio. Jesus disse, não adianta tentar arrancar o joio, porque senão vocês vão prejudicar o trigo. Então, é muito complicado a gente entender essa dicotomia, essa loucura que existe dentro de cada um de nós. Mas cabe a mim e cabe a você tomar a decisão de tirar do coração o que é bom. Jesus usou uma outra parábola dizendo que o pescador lança a rede e tira o que? Peixes bons e peixes ruins. E na praia ele separa os peixes bons dos peixes ruins. Então nós temos que lançar a nossa rede, a nossa tarrafa. Pesquei muito de tarrafa, jogar tarrafa. E ao puxarmos a rede, a gente vai tirar os peixes que são bons e os peixes que são ruins. Deus não vai forçar você a tirar apenas o que é bom ou apenas o que é ruim. Observe isso. Deus não vai interferir no tipo de construção de vida que você está realizando. Ele deixa você em liberdade, porque ele nos deu o chamado livre-arbítrio. Os dois homens aqui da parábola tiveram liberdade de construir. Um escolheu a rocha, o outro escolheu a areia. Mas preste atenção, quando você mete a mão dentro deste tesouro, você vai tirar algo que poderá melhorar ou piorar a sua vida, que poderá restaurar ou que poderá deixar você do jeito que você está. Quando você enfia a mão neste tesouro, é você quem vai escolher. Por isso, as orações não podem vir carregadas, veja, de incredulidade, de dúvidas, de poréns, de entretantos. A oração não pode ter esta conotação. Uma oração precisa ser feita com entusiasmo, com fé, com confiança. Eu gosto muito da expressão de Jó, mas pensando num sentido contrário, quando ele diz lá no capítulo 3, verso 25, aquilo que eu temia me aconteceu, aquilo que eu receava ocorreu na minha vida. Então, aquilo que eu esperava aconteceu. Então, espere o melhor, tire o melhor, viva o melhor. Queridos, a vida é curta, a vida é curta. Eu fico pensando nesta multidão de pessoas que foram atingidas pela Covid-19, mais de 71 mil pessoas, cada dia muda, mas mais de 70 mil pessoas morreram, perderam a chance de viver, de tirar coisas boas da vida. Eu penso que quando uma oração não é respondida, preste atenção, quando uma oração não é respondida, é porque Deus, que vê todas as coisas, e quando Ele percebe que nós vamos tirar deste tesouro, ao invés de trigo, tirar joio, Deus não responde. Não é interessante isso? Me parece que, porque todas as orações, tudo o que pedir e dizer em meu nome, isso eu farei, disse Jesus. Mas por que certas orações não são respondidas, bispo? Porque quando eu enfio a mão no tesouro, meto a mão no tesouro e vou tirar algo, e por ignorância, por distração, por qualquer outro motivo, eu apanho uma coisa ruim, Deus não responde, Deus diz, não, esse é meu filho, eu não vou deixar que isso aí prejudique a vida dele. É por essa razão. Nós não podemos permitir, queridos, que o diabo semeie dúvidas, semeie incredulidade no nosso coração. Deixe-me lembrar algo que eu considero importante nesta altura. Tenha cuidado para não interpretar situações de crise, de doenças, de acidentes, com algo que você esteja fazendo para Deus. Vou repetir, não associe situações de crise, de doenças, de qualquer outra coisa que esteja atormentando a sua vida, né? Quando você estiver trabalhando para Deus. Por quê? Porque não há causa e efeito no contexto de servir a Deus. Isto é, não somos punidos, castigados, porque erramos. Quem é que não erra? Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não.
Nós falhamos, nós erramos, nós tropeçamos. Quando o apóstolo Paulo se sentiu um homem miserável em razão dos seus conflitos, eu citei Romanos capítulo 7, lá no versículo 25 ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Em mim não habita bem nenhum, que farei, miserável homem que sou? Ele responde: graças a Deus. Você pode dizer comigo: graças a Deus. Amém. Por Jesus Cristo, que nos ajuda, que nos apoia, que restaura as nossas vidas. Eu me lembro também de Neemias, cercado por acusadores, por homens que queriam desanimar o povo. No entanto, ele permaneceu fiel, firme até terminar a obra de restauração, de reconstrução da cidade de Jerusalém. Queridos, há no coração de cada um de nós um grande tesouro. Tire o melhor que você tem neste tesouro. Tire a certeza de que Deus vai quebrar o jugo que está amarrando os seus negócios. Tire a decisão, ou tome melhor a decisão de servir com inteireza de coração, como fez o rei Ezequias. Tire do coração a certeza de que Deus pode curar todas as suas doenças e enfermidades. Tire do coração o que vai resgatar a sua liberdade. Seja uma pessoa livre. Não fique amarrada aí por conceitos, por preconceitos. Tire isso, jogue isso para longe. Com a graça de Deus, eu espero que nos nossos encontros, próximos encontros aí, nas quartas-feiras de restauração, a gente possa estudar. Hoje eu estou falando sobre a fonte, onde começa. Mas na sequência nós vamos aproveitar as grandes orações que Jesus fez e tirar destas orações algo para edificar, construir, preparar a nossa vida. Eu espero que você nos acompanhe todas as quartas-feiras. Nós estaremos juntos. E com certeza, a sua vida não vai ser a mesma. Você vai aprender que as orações que Jesus fez não foram feitas apenas para aquele momento ou para aquelas pessoas que o ouviram. Estas orações são eternas. Elas chegam até nós. E se Jesus, nos seus momentos mais difíceis, orou e foi respondido, nós também podemos ser abençoados por Deus. Amém, queridos? Então coloque a sua mão no coração e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, estamos iniciando esta caminhada de oração. Estamos com o propósito, Pai, de buscar na Tua palavra forças, elementos que possam nos ajudar, capacitando a nossa vida, a fim de podermos enfrentar tantas lutas, tantas dificuldades, tantos desencontros, Pai, que acontecem nesse nosso caminhar. Abençoa cada pessoa que está participando conosco, restaura a vida, Pai, destes filhos e destas filhas, desta família, traga de volta a alegria, o prazer, que nós aprendamos, Pai, a tirar do coração, a fonte da oração está no nosso coração, coisas boas, e que elas possam nos ajudar a construir uma vida que realmente tenha sentido, que tenha validade, que seja a expressão da verdade, como disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abençoa a todos que participam conosco e por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus seja glorificado por este nosso início de caminhada. Quarta-feira que vem nós estaremos falando sobre a primeira oração que Jesus fez ao iniciar o seu ministério. Ligue para outras pessoas, faça parte das nossas mídias, inscreva-se, por favor, porque isso vai nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas. Nós temos aí no rodapé do seu televisor as nossas mídias. Lembre-se também de abençoar a igreja que você participa, as contas bancárias também estão aí, nós estamos vivendo nessa dependência, neste milagre de Deus, então não deixe de ser fiel, tire agora do coração e tire da sua bolsa o melhor para Deus, amém, queridos? E domingo próximo, nós estaremos 2 vezes, 10 horas da manhã e também ao anoitecer, às 19 horas, na Casa de Deus, domingo pela manhã, presencial, domingo à noite, online, chegando até a sua casa. Que você tenha uma boa noite e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém e amém.